Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um Sei Talks no ar e hoje eu vou começar perguntando: quais são os seus planos para as suas férias escolares de 2021 ou 2022? Que tal fazer um intercâmbio Teen? Você já pensou nisso? É isso mesmo. E para falar sobre o programa de férias de intercâmbio para adolescentes aqui da CI, eu quero convidar a Gabriela Pereira, especialista em educação internacional e que sabe tudo sobre intercâmbio Teen. Tudo bem, Gabi? Oi, Willy, tudo bem e você? Tudo jóia, tudo legal. Gabi, a gente vai conversar muito sobre o intercâmbio Teen, sobre os destinos, sobre tudo que a gente pode fazer durante o nosso intercâmbio de férias. Mas antes disso, solta a vinheta que daqui a pouquinho a gente fala com a Gabi. Gabi, querida, obrigado por ter aceitado o nosso convite e estar aqui com a gente. E eu quero saber, para a gente começar aqui o nosso Sei Talks de hoje, me conta tudo sobre o intercâmbio Teen. Desde o comecinho, o que eu preciso saber para eu fazer um intercâmbio Teen? Bom, Willy, o intercâmbio Teen nada mais é que um intercâmbio de férias para adolescentes, como você já tinha dito. Para a gente começar a pensar, em fazer o intercâmbio Teen, a gente sempre conta com o planejamento. Então, para isso tudo, você precisa saber que o intercâmbio Teen, ele mistura férias com diversão e aprendizado. E o aprendizado não é somente o idioma, ou enfim, o que você vai aprender na escola. Você pode trazer aprendizado para a sua vida em relação à convivência com outros estudantes, conhecer, claro, lugares diferentes. E essa experiência do intercâmbio Teen é super enriquecedora para a sua vida. Então, para começar, você precisa ter vontade e começar a planejar. É aí que começa tudo, né? Mas eu quero saber uma coisa, Gabi. Quais são os países que dá para fazer intercâmbio Teen? Se eu quiser fazer na Inglaterra, eu posso. Se eu quiser fazer no Canadá e nos Estados Unidos, eu quero saber quais são os países que tem intercâmbio Teen. Tá bom, a gente tem muitas opções de países. Eu até fiz uma cola aqui para não esquecer nenhum. Então a gente tem Alemanha, Argentina, Austrália, Canadá, Escócia, Espanha, Estados Unidos, França, Inglaterra, Itália, Irlanda, Malta, Suíça e Nova Zelândia. Então é uma vasta opção de destinos para todos os gostos e também para todos os objetivos que o estudante quiser fazer durante as suas férias. Claro que o principal, o número 1, dos programas de adolescentes são focados no idioma. Então, muitas vezes a gente acha que só tem para o idioma inglês. Mas não, a gente tem opções na Alemanha para estudar alemão, na Itália também para estudar italiano. Então, dependendo da preferência ou do que o nosso cliente, o estudante quiser, a gente tem para oferecer em relação a destino também. Que legal, Gabi. Ô, Gabi, me fala uma coisa. Existe o intercâmbio Teen em grupo, que é aquele que vai com o líder, que a gente tem toda uma dinâmica aí pra gente fazer dentro desses grupos. E também tem o intercâmbio Teen individual, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre cada um deles e que você aí nos ajudasse a escolher quem combina com qual desses dois tipos de intercâmbio Teen. Beleza. Então, o intercâmbio Teen individual, ele tem opção todos esses países que eu falei. Então, no individual, você tem uma vasta opção e uma opção e datas também um pouco mais flexíveis. Então, falando primeiro desse individual, o estudante, ele embarca sozinho, faz todo esse trecho aéreo sozinho, mas quando ele chega no destino final escolhido, ele vai ser recepcionado pelo transfer, que é alguém da escola que vai buscá-lo e levá-lo até a acomodação. Então, a gente sempre fala que ele viaja sozinho, mas ele não está sozinho, Os nossos parceiros internacionais em todos os destinos nos dão super esse suporte para ajudar o estudante adolescente, e qualquer necessidade que ele tenha durante todo o programa. Mas a gente sempre coloca alguns perfis para esse tipo de programa. Então, muitas vezes, aquele estudante que já se sente mais maduro, mais preparado, já fez um outro intercâmbio anterior, muitas vezes em grupo, ou então já tem uma vivência, internacional, às vezes com os pais, já está um pouco mais se sentindo seguro mesmo de viajar sozinho. Esse é realmente o intercâmbio que mais combina com você, porque aí você também, às vezes, já tem uma idade de 16, 17 anos, também já tem uma experiência e se sente aí preparado para
viajar sozinho e também no dia a dia da escola ter um pouco de maturidade para resolver algumas questões do dia a dia. Porque, por exemplo, se você tiver algum problema na acomodação ou mesmo na aula, ou alguma coisa que precise resolver na escola, você terá que ir até a pessoa que dará esse suporte na escola. Não terá ninguém para fazer esse intermédio por você. Mas, claro, as escolas estão sempre preparadas para resolver esses problemas e nós aqui da CI também damos todo esse suporte aqui, caso o estudante precise. Já falando de grupos oficiais, né, que são os nossos queridos grupos oficiais da CI, a gente não tem em todos esses países que eu falei, justamente porque, né, a gente analisou quais são os países que a gente tem mais demanda para fazer os nossos grupos. Então, a gente tem grupos sempre para Inglaterra, Estados Unidos e Canadá, sempre em janeiro e julho. Em janeiro, a gente tem, além desses 3 destinos, a gente tem Austrália. Em julho, também, além dos 3 destinos principais, a gente tem Irlanda e Malta. Então, também nos grupos a gente tem essa diversidade de destinos. Mas falando sobre essa diferença, né, de suporte, enfim, do dia a dia lá em relação ao grupo e o individual, por você estar viajando com um grupo, né, de brasileiros, você tem essa companhia dos seus colegas também para dividir a casa de família, por exemplo, que a gente vai falar também um pouquinho mais de acomodação, mas você tem essa companhia para ir e voltar todos os dias e, claro, o principal, que é a presença do líder CI junto com você. Então, como eu falei no individual, que qualquer tipo de problema você precisa você mesmo ir resolver com a escola, neste caso, no grupo oficial, você tem esse apoio e esse intermédio do líder. O líder vai junto com você para te ajudar a resolver qualquer tipo de problema e também para dar qualquer tipo de suporte que você necessite. Então, o líder acompanha o grupo desde o embarque em Guarulhos até o retorno também para o Brasil. Então, essa é a principal diferença e realmente você precisa analisar qual é o seu perfil. Você é mais maduro, preparado, independente para resolver e também para fazer esse trecho, né, aéreo sozinho, o individual combina com você. Mas se você tem um pouco mais de insegurança ou seus pais mesmo se sentem inseguros de você estar viajando sozinho, né, tanto os trechos aéreos quanto também o dia a dia no seu intercâmbio, então o grupo oficial é perfeito para você porque você tem esse apoio aí do líder e também de todo o seu grupo junto com você nesse dia a dia. Incrível, Gabi! Então, fica aí a dica da Gabi e você que vai escolher qual é o tipo de intercâmbio team que mais combina com você. Enquanto isso, Gabi, enquanto a gente vai escolhendo aqui e o pessoal vai comentando aqui embaixo, não esquece também, além de comentar aqui qual é o tipo de intercâmbio que você vai escolher, se é o individual ou se é o em grupo, eu queria também que você já ativasse a notificação, não esquece do sininho, porque vem toda semana, tem vídeo novo para você acompanhar aqui a gente no CI Talks. Enquanto isso, Gabi, eu quero saber uma coisa. Quando a gente fala de intercâmbio, a gente já fica logo pensando, onde eu vou morar? Qual é o tipo de acomodação que tem no intercâmbio team? Dá para ficar em casa de família ou a gente só tem as opções em alojamento também? Me conta um pouquinho sobre isso. A gente tem as duas opções. Tá? Então, assim como o tipo de programa que você vai escolher depende do seu perfil, a acomodação também depende muito do seu perfil. Não tem assim como a gente dizer, né? Qual é a melhor? Na verdade, qual é a melhor para você e para o seu perfil? Então, falando um pouco sobre casa de família. Casa de família, a gente sempre coloca que é uma experiência muito legal, porque você vai ter a convivência, né, diariamente com uma pessoa que vive naquele local, né, com seus hábitos, principalmente o desenvolvimento da língua. Então, você vai falar, né, inglês, por exemplo, com a família. Então, também essa parte de desenvolvimento, tanto do idioma quanto dessa interação com a família, é muito legal. E também a gente sempre coloca que a casa de família requer um pouquinho mais de maturidade também do nosso estudante, porque em sua grande maioria das opções de casa de família, o estudante vai precisar pegar transporte público. Então, também precisa estar preparado para isso. Então, claro que vai ter toda a orientação da escola, do líder, se você estiver em grupo, e até mesmo antes de você viajar, você vai receber uma carta dizendo como é sua família, como faz para chegar, né, e da escola até a casa, e também
o dia a dia lá você vai contar com esse suporte também, caso precise, caso o estudante se perca durante esse caminho, mas o estudante tem que saber e estar preparado para essa questão do transporte. Mas, além de tudo, é uma vivência super legal, porque você também vai conhecer a família. Muitas vezes a família tem mais estudantes na casa. Se você for viajar em grupo, com o grupo oficial da CI, você vai dividir o seu quarto, né, a casa, com outra pessoa do seu grupo, então você vai ter companhia para ir e voltar todos os dias da escola. Isso facilita, né, tanto para o estudante quanto para a escola, porque os estudantes acabam tendo a mesma, né, atividade, o mesmo calendário. Então, realmente, para quem quer esse perfil, né, um pouco mais de independência e também de ter essa maturidade dessa convivência e desse deslocamento, a casa de família se faz totalmente com o perfil desse estudante. Agora, falando sobre residência estudantil, também é uma opção super interessante, porque você vai morar muitas vezes no campus da escola. A locomoção é muito fácil, porque você não precisa pegar transporte muitas vezes, a maioria você vai andando de um prédio para o outro, então é no mesmo campus, você vai só trocar de prédio para ir para as aulas ou para as refeições. Então, essa facilidade de locomoção é um dos perfis e dos pontos positivos da residência, e também a convivência com os estudantes que estão acomodados na mesma residência que você. Então, você vai ficar quase que 24 horas convivendo com esses estudantes. Também, né, muitas vezes os estudantes são de outras nacionalidades, você também vai ter essa troca aí do idioma e da prática da língua inglesa, por exemplo. E também à tarde e à noite, muitas vezes, quando não tem excursões, você também pode fazer atividades de interação entre os estudantes dentro do campus. Muitas vezes, os estudantes que ficam em residência acham que essas atividades acabam sendo cansativas ou, às vezes, muito infantis. Mas, no final, todos acabam amando as atividades, porque as escolas sempre colocam um viés acadêmico. Então, uma simples atividade, às vezes, de caça ao tesouro ou algum jogo de tabuleiro, faz com que os estudantes, além de interagir entre eles, também praticar tudo que aprendeu em sala de aula e aprender vocabulário também durante esses jogos e atividades. Então, não existe a melhor ou pior, enfim, acomodação. Existe aquela acomodação que faz realmente o seu perfil e acaba se encaixando, assim como o tipo de programa. Então, os dois tipos de acomodação, casa de família e residência, são muito interessantes, mas cada uma delas tem realmente as suas características e vai encaixar o que o estudante espera do intercâmbio. Uma coisa que a gente sempre coloca como importante é o sucesso da escolha realmente dessa acomodação. Mais que 50% do sucesso do intercâmbio dos nossos estudantes tem a ver com a acomodação. Por isso é muito importante que vocês tirem todas as dúvidas e perguntem tudo o que vocês quiserem saber sobre a acomodação para os nossos consultores da CI, para que vocês não tenham dúvidas e sejam 100% preparados e tenham sucesso também, tanto na sala de aula, como nas nossas escolas, quanto na acomodação, porque isso é muito importante, principalmente para os pais que esperam, né, que seus filhos sejam muito bem acolhidos e tenham um programa de 100% de sucesso aí, e eles voltem muito melhores e mais adaptados e mais independentes também dos programas. Agora, Gabi, eu quero fazer uma pergunta para você, que eu tenho certeza que a galera que está acompanhando aqui o nosso CI Talks, eles querem saber como eu convenço os meus pais que eu preciso fazer um intercâmbio. Essa parte é muito importante, né? Porque a gente sempre fala que o intercâmbio teen, né, começa com todo o planejamento, começa primeiro com a vontade de fazer o intercâmbio. A gente sempre fala que o intercâmbio teen, muitas vezes, é a porta de entrada do estudante nesse mundo, né, maravilhoso do intercâmbio. Muitas vezes é a primeira viagem internacional sozinho, né, sem os pais. Então, a gente sempre traz para os nossos atendimentos aqui em todas as lojas da CI, junto os pais e os filhos, para que a gente construa toda essa decisão e esse planejamento junto, né? Porque, assim, a gente sabe da importância que a gente precisa passar para os pais dessa segurança dos estudantes viajarem sozinhos, sem eles, mas lembrando que a CI conta todo com esse suporte aí que a gente já falou, tanto nosso quanto das escolas locais. Então, primeiro de tudo, a gente sempre fala, né, para os nossos teens, pesquisem
converse com os pais primeiro, mostrem, né, o seu interesse, a sua vontade e chamem os pais para ir numa loja CI para a gente conversar com os pais principalmente e passar todo o nosso conhecimento. Depois disso, a gente vai passar tudo isso que eu falei para vocês mais detalhadamente, pensando no destino, no tipo de acomodação, no tipo de programa que mais se encaixa com o seu perfil. Lembrando que, principalmente para os pais, é muito importante reforçar que o intercâmbio de férias não é somente diversão. Claro, eles estão de férias, diversão vai fazer parte também do programa, porque eles vão ter muitas atividades com os outros estudantes, eles vão conhecer os pontos turísticos da cidade escolhida. Muitos dos nossos grupos, além da parte, né, das semanas de aula, a gente tem algumas trips no final, também tem diversão, mas esse não é o ponto principal do nosso programa de férias. A gente foca bastante nessa questão acadêmica, porque a gente sabe da importância para o futuro dos nossos estudantes, tanto a vivência internacional, né, no âmbito pessoal, os nossos estudantes voltam muito mais maduros, independentes, preparados, realmente voltam uma revolução diferente no dia a dia deles, né? Os pais até brincam que eles voltam ajudando nas tarefas de casa, porque se eles ficarem na casa de família, eles vão precisar ajudar. E também, pensando na parte acadêmica, todos os estudantes recebem um certificado no final do programa. Então, isso também é muito importante pontuar para os pais da importância dessa questão acadêmica, porque essa vivência internacional do intercâmbio de férias vai fazer diferença para o estudante na hora dele for fazer um próximo programa, seja um high school, ou mesmo um intercâmbio de longa duração, ou mesmo aplicar possivelmente para uma universidade no exterior. Essa vivência internacional do intercâmbio de férias faz muita diferença. Então, a gente não pode esquecer, principalmente para convencer os pais, que não é simplesmente um programa para vocês curtirem somente diversão nas férias. É realmente um programa focado na sua vida acadêmica e na sua vida pessoal também, porque você vai estar aí sozinho e tendo também que muitas vezes tomar decisões. Isso a gente se orgulha bastante, né, Willy, na hora que os nossos estudantes voltam, a gente perceber essa transformação deles, né, nessa questão pessoal também. Então, principalmente, reforçar para os pais da segurança de viajar com a CI, seja tanto no intercâmbio individual, mesmo eles viajando sem o acompanhamento do líder, eles têm todo o suporte, e, claro, a segurança de viajar também em grupo oficial, contando com todo esse suporte dos nossos líderes, das escolas e das nossas lojas da CI. Então, principalmente, é isso que vocês precisam falar para os pais para convencê-los a embarcar com vocês nesse intercâmbio, porque os pais acompanham o intercâmbio do filho do começo ao fim. A gente sempre faz questão de que os pais participem, e também, se você e seu filho for viajar em grupo, o nosso líder faz um blog contando o dia a dia do grupo. Então, é muito fácil convencer os pais, não tem por que os pais se sentirem inseguros, é só trazer aí para uma das nossas lojas que a gente ajuda a convencê-los e ajudar aí a escolher qual intercâmbio combina mais com o seu perfil, né? É demais, Gabi, adorei! Que legal isso, né, gente? Eu tenho certeza que depois desse super bate-papo com a Gabi aqui no nosso telão do intercâmbio, você já não vai mais pensar em férias sem pensar em intercâmbio teen, não é isso, Gabi? Exatamente. É muito, muito proveitoso para todos os lados, né? Tanto para os pais quanto para os filhos. E a gente sempre gosta de colocar o intercâmbio teen como uma das opções também de presente de 15 anos, por exemplo. Então, a gente sempre quer ir tomar um espaço também, não somente de Disney, festa de 15 anos. Lembrando que o intercâmbio teen é uma ótima opção também para isso. E a gente tem ótimos feedbacks de estudantes que deixaram, né, de fazer, por exemplo, uma festa e ganharam aí o intercâmbio teen como presente e voltaram aí cada vez mais renovados e querendo fazer um outro tipo de programa. Então, o intercâmbio teen não pode aí deixar passar nas suas opções de pensamento de férias. Sem dúvida nenhuma. Gabi, quero te agradecer mais uma vez por estar aqui com a gente, por trazer todas essas informações, esses detalhes. Tenho certeza que a galera aqui do CI Talks, que está acompanhando com a gente, já está correndo para falar com uma loja da CI, para reservar e para definir qual é as suas próximas férias, qual é o seu próximo país, qual é o seu próximo destino e seu intercâmbio teen. Muito obrigada, Willy, e até a próxima.
É isso aí, Gabi. Obrigado, pessoal. Então, não se esqueça, entra aqui nesse link que está aparecendo aqui agora para vocês, ci.com.br/WhatsApp, para você falar no WhatsApp com os nossos consultores especialistas em educação internacional e eles vão te ajudar a realizar o sonho de fazer o intercâmbio Team. Na semana que vem tem mais vídeo aqui no Sei Talks. A gente espera você curte aqui, curtiu? Então, vem assistir com a gente na semana que vem. Tchau, gente. Tchau, Gabi. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.